Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar a nossa mente, o nosso coração, nesse tempo que se chama hoje mais um dia que o Pai nos proporcionou para podermos meditar nas Escrituras, para podermos fazer dela aqui nosso objeto de meditação, de reflexão. Mais um dia que nós temos para compreender do Senhor, do seu plano divino de restauração de toda a terra, do envio do Messias. Meu Deus, mais um dia que o Pai nos confiou. E hoje nós estamos aqui começando o Novo Testamento. Gente, eu tô tão feliz. Tão aguardado, né? Já tem um monte de amadas entrando aqui, essas mulheres abibliadas. Kênia, seja bem-vinda. Cacá, paz do Senhor Jesus. Deia, Deus abençoe vocês, mulheres bíblicas. Uau, Deus tem levantado mulheres bíblicas. Como é bom fazer parte desse movimento de Deus na terra nesses últimos dias. Antigamente as mulheres não podiam, nem ser alfabetizadas. E hoje Deus está levantando mulheres que não apenas são alfabetizadas, mas que são estudadas, cheias e empoderadas pelo Espírito Santo para fazerem como arauto de Deus na terra, para profetizarem, proclamarem como Maria, como Isabel, o novo de Deus. Aleluia! Vamos lá então? Hoje nós vamos meditar no livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus. Algumas coisas me chamaram a atenção enquanto eu meditava nesses 4 primeiros capítulos e estudava um pouquinho. Duas palavras que chamam a minha atenção. A primeira é improvável e a segunda é sonho. Tá? Nós vamos falar sobre essas duas palavras nessa leitura de Mateus. E vamos começar com uma oração, porque não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém. Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti, e Tu é a glória. O Senhor é o motivo para o qual nós estamos lendo a Bíblia, o Senhor é o motivo para o qual o Antigo Testamento foi escrito. O Senhor é a razão da nossa adoração, é a razão da nossa existência. Tudo foi criado por meio de Ti, para a Tua glória. As coisas só subsistem por Ti, Jesus. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa porção, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Emanuel, Deus conosco. Obrigada, Senhor, obrigada por ter se esvaziado, esse feito menor, tão menor, e ter nascido como homem, para que nós, seres tão pequenos, pudéssemos ter acesso a Deus. Obrigada, Jesus. Fala conosco nessa tarde, Espírito Santo, nos ensina o que nós ainda não havíamos compreendido. Faz com que essa live chegue a quem o Senhor quer chegar. E Espírito Santo, revela de forma prática e individual aquilo que o Senhor quer que os Teus filhos, as Tuas filhas compreendam e vivam. Que não seja, Senhor, por persuasão ou pela minha capacidade intelectual, que é tão limitada, mas que seja pelo poder infinito do Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por tudo. Nós Te louvamos e agradecemos. Polly, seja bem-vinda. Ivonete, Sossô, amadas. Mais um período da nossa vida chegando, né? Um período do novo. Aleluia. Hoje nós vamos começar a meditação no Novo Testamento. Vamos aqui todos os dias, tá? De segunda a sexta, até o dia 31 de dezembro. Se Jesus me der fôlego de vida, saúde, liberdade de culto, né? Deixa eu ver que dia que vai dar dia 31 de dezembro aqui. Dia 31 de dezembro dá numa quarta-feira. Então nós vamos estar aqui até dia 31 de dezembro meditando nas Escrituras. Eu creio que quem se disponibilizou a começar o Novo Testamento vai desfrutar de um ano diferente. Talvez o ano de 2025 começou já daquele jeito, né? Ribanceira abaixo, bola de neve. Mas Deus nos está dando uma oportunidade de fazer diferente ainda este ano. Amém? A Polly está aqui dizendo boa tarde, paz do Senhor. Ivonete, boa tarde, paz do Senhor. Boa tarde, minhas amadas. A Kênia também comentou, paz querida. A Déia, minha amiga querida, paz do Senhor Jesus. Ah, gente, como é bom ter vocês aqui. A Sossô disse, glória a Deus, estamos aqui para aprender o Novo Testamento. Glória a Deus, como é bom poder estar aqui, estou muito feliz, obrigado por seu precioso tempo, amada, tamo junta, glória a Deus. Eu falei no início da live que duas palavras chamaram muito a minha atenção quando eu estava estudando esses 4 primeiros capítulos do livro de Mateus, e essas duas palavras foram improvável e sonho.
Eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas antes, vamos entender um pouquinho sobre o Evangelho segundo escreveu Mateus. É muito comum pastores falarem isso, né? Evangelho segundo escreveu Mateus, porque o Evangelho é de Jesus. Evangelho é boas novas, significa boas novas. Então, as boas novas, a boa notícia que chegou é Jesus Cristo, Deus conosco, né? Expiação pela cruz, restauração do nosso espírito por meio, né, da cruz e do arrependimento e salvação dos nossos pecados. Então esse é o Evangelho de Jesus. Mas Jesus usou evangelistas que iriam trazer, né, o Evangelho, a maneira como o Espírito Santo os conduziu para escrever. Cada um dos evangelhos tem suas peculiaridades, mas existem também muitas similaridades. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que existem 3 evangelhos. Lembrando que a Bíblia, né, o Novo Testamento começa com os 4 primeiros livros, que são 4 evangelhos, que vão falar sobre a vida e morte de Jesus. Mateus, que era discípulo de Jesus, Marcos, que era discípulo de Pedro, pela tradição, né, pegou ali toda a oralidade, tudo aquilo que Pedro ensinou e escreveu. Nós temos Lucas, que também não era discípulo, e nós temos João, que era um discípulo amado de Jesus. Esses 3 primeiros livros, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinóticos, porque eles são muito parecidos, tem muitas histórias que andam em paralelo, muitas histórias parecidas. A maneira como eles escreveram as histórias de Jesus são muito similares. Então, nós chamamos de evangelhos sinóticos. Nós temos o João, que é fora da casinha, que é o evangelho também, mas João vai escrever de uma forma diferente, com um viés diferente. E o João, quando chegar lá, a gente vai falar sobre ele, que ele é diferenciado mesmo. Mas é maravilhoso perceber que cada um dos evangelhos, eles têm uma peculiaridade. O que significa isso? Eu tô falando meio soproso, gente, que eu ainda tô acostumando com o aparelho, então tenham paciência, tá? Inclusive ainda tá machucadinho. Às vezes a dicção não tá boa, mas o Espírito Santo vai fazer. Amém? Paz do Senhor, irmão Marquinhos, Deus te abençoa. Que bom estar com o irmão aqui conosco, viu? Então, gente, os evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito parecidos, mas cada um desses evangelhos, eles têm algo que é específico deles. A gente vai ver, por exemplo, vamos falar de Mateus? O evangelho segundo escreveu Mateus, a gente vai ver que Mateus, pela inferência que a gente faz no texto, Mateus, ele tem um objetivo, assim, de evangelizar os judeus. O objetivo de Mateus é trazer para o seu povo, os judeus, que Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é aquele que foi tão aguardado. Mateus vai ser o evangelho que mais vai citar versículos, né, passagens do Antigo Testamento. Então o evangelho de Mateus, a gente vai ver que ele vai falar 55 citações do Antigo Testamento. Qual que é o objetivo de Mateus? Gente, Jesus Cristo, que vocês rejeitaram, é o Messias aguardado. Isaías falou isso sobre ele, Miqueias falou isso sobre ele, Jeremias falou isso sobre ele. E ele vai mostrando, ó, esse Messias aguardado é Jesus Cristo. O objetivo central de Mateus, né, ao escrever ali, era mostrar que Jesus é o Deus conosco tão aguardado, o Emanuel. Vai mostrar que ele não era um homem comum, que morreu e que acabou. Não! Mateus vai mostrar, ele é o Filho de Deus. Enquanto que Lucas tem um objetivo mais genérico de alcançar as nações. Inclusive, quando a gente pega a genealogia, a gente vai ver no capítulo 1 de Mateus, que Mateus começa falando de Abraão até Jesus. Então, vamos ver a genealogia do nosso povo? Começou com Abraão. Lembra da promessa que Deus fez para Abraão? De ti vai ser abençoado todas as famílias da terra. O Messias vai vir da sua família. Então, qual que é a nossa origem, povo judeu? Mateus falando. É de Abraão. Então, vamos começar de Abraão? Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá. Judá gerou Pérez e Zerá. Pérez gerou Esrom. Esrom. E aí ele vai falando a genealogia desde Abraão, o antepassado dos judeus, até Jesus. Diferente de Lucas. Lucas capítulo 3, a gente vai ver o evangelista Lucas começando de Jesus e indo até Adão. Jesus, que veio de Maria, inclusive, né, aqui fala da linhagem de José, mas lá em Lucas a gente vai ver a linhagem de Maria. Deixa eu só confirmar aqui, para não falar nada errado.
Lucas capítulo 3. José é filho de Eli. Não, gente, é o oposto. Como é que é, gente? Eu já vi sobre isso, sobre a linhagem de Maria. É José também. Não sei de onde que eu arrumei isso não, tá? Então Jacó gerou José, marido de Maria, e Maria deu à luz a Jesus. Não, quem fala de Maria mesmo é Mateus, perdão. Então a gente vai ver essas discrepâncias na maneira como eles escolheram trazer a genealogia de Jesus. Mas o que a gente vai entender com isso? Jesus é judeu e ele é o cumprimento de tudo que nós lemos no Antigo Testamento. Nós ontem terminamos Malaquias, estamos há 10 meses, 9 meses e meio, né, lendo o Velho Testamento. Eu fico muito triste quando alguém fala comigo assim, eu não gosto de ler o Velho Testamento, eu vou ler só o Novo que tá bom. E eu fico assim, não, você não vai perder tudo isso não. O Novo é o cumprimento do Antigo. Quando você lê o Antigo, você vê Deus elaborando um plano perfeito que vai se cumprir de forma maravilhosa e perfeita no Novo. E você vê que Deus é Deus grande, perdoador, Deus de misericórdia, Deus presciente, onisciente, onipotente. Ele é o Deus que escolhe, que chama, que capacita, que perdoa, que envia. Por isso que ler toda a Bíblia é essencial. Então, falando sobre o Mateus ele vai trazer um ensinamento de que Jesus é tudo aquilo que nós lemos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é bem maior do que o Novo em proporção, né? Tanto que nós já estamos no mês 10 e agora que a gente entrou nesse plano nosso, na leitura do Novo Testamento. O que a gente está entendendo? Tudo isso que nós lemos aqui, vai se cumprir em Jesus. É Deus cumprindo tudo aquilo que ele prometeu. E ainda tem muita coisa para se cumprir. Se você quer participar do plano de Deus, seja a igreja de Jesus. Mas nós vamos falar mais sobre isso. Então, vamos começar? Eu queria começar falando sobre improvável. Gente, tem uma coisa que eu leio em Mateus, é sobre improvável. O improvável de Mateus começa com o próprio Mateus. Mateus foi um discípulo que ninguém escolheria para ser discípulo. Mateus era um publicano, um cobrador de impostos. Lembra-se que o povo judeu estava sendo dominado por Roma. E aí tinha alguns do próprio povo que se disponibilizavam para cobrar impostos do seu próprio povo. Então imagina que o pessoal dos Estados Unidos vem aqui e tomam aqui, né, dominam o Brasil. E aí eu falo assim, aqui, se você quiser, Trump, eu posso te ajudar a oprimir meus irmãos, que aí pelo menos eu ganho um troco. Então a ideia era de que os publicanos, os cobradores de impostos, eram vistos como ladrões, porque eles não cobravam só o que era devido, além do que não era uma coisa que era aprovável você cobrar impostos do seu próprio povo, você andar junto com Roma, você ser empregado de Roma, porque quis, porque se alistou para isso. Mas além de cobrar os impostos, geralmente os publicanos cobravam a mais, então eram ricos, tinham condição financeira melhor do que os seus próprios irmãos por causa desse roubo. Mateus, enquanto ele era cobrador de impostos, ele ainda estava ali na coletoria quando Jesus passa por ele e o chama. Nós vamos ver esse chamado aqui mesmo no livro de Mateus. Então Jesus é um Deus que escolhe pessoas improváveis, porque ele vê o coração. Ele sabe quem tem uma capacidade de arrependimento. E ele escolhe pessoas que, gente, provavelmente nós não escolheríamos. Provavelmente nós, vou falar com muita sinceridade, se nós víssemos as pessoas com quem Jesus andava, talvez até nós escandalizaríamos. Diríamos, nossa, é Deus conosco? Andando com esse povo? E é por isso que eu peço muito a Deus para que meu coração seja sempre aberto para entender o que o Espírito Santo está fazendo na terra. Que meus olhos nunca estejam fechados de religiosidade. Amém? Gente, estou custando falar, misericórdia. Enfim, então uma coisa que nós vamos ver, ora aí por mim. Então uma coisa que nós vamos ver é que Mateus era um improvável. Deus escolheu um discípulo que era denominado como pecador, era desprezado por seu povo, era considerado um escárnio, desprezível pelos seus próprios irmãos, por causa das suas escolhas, mas ele é um improvável. Deus escolheu para mudar a vida dele. Deus escolhe a nós, tão pequenos, para mudar, para transformar a nossa vida. Não importa se você se sente um improvável, são esses mesmos que Deus quer usar, porque Ele gosta de confundir os que não são diante daqueles que pensam
que são. E aí, uma coisa que eu acho linda na genealogia é que 4 mulheres são citadas, mulheres improváveis, como da genealogia de Jesus. Quem são essas mulheres? A primeira é Raabe, tá no versículo 4 do capítulo 1 de Mateus. Raabe, gente, era uma prostituta. Eles fizeram questão de colocar que na genealogia do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, Deus encarnado, na genealogia dele tinha uma prostituta. Por quê? Porque ela escolheu mudar de vida. Ela escolheu obedecer ao Deus dos hebreus. Ela abriu mão de quem ela era para obedecer. Ela recebeu os espias na casa dela, né? Lembra das muralhas de Jericó? Guardou ali os espias e temia ao Senhor. Então ela se tornou parte da genealogia de Jesus. Outra improvável era Ruth, lembrando que Raabe não era hebreia, tá? A mesma coisa de Ruth. Ruth era uma moabita. Uma menina também improvável, viúva, moabita, pobre, que agora aparece na genealogia do nosso Senhor Jesus. Nós vamos também ver Batseba, né? Que teve ali um início de relacionamento extremamente conturbado com Davi, né? Todos nós conhecemos a história de Batseba. O primeiro filho dela com Davi veio a falecer, mas depois ela tem com Davi Salomão, que foi escolhido para ser da linhagem ali de Jesus também. E por fim, nossa querida Maria, nossa irmã, né, que foi escolhida por Deus para ser esse ventre, né, que receberia pelo Espírito Santo o nosso Senhor Jesus. Maria, gente, pelos estudos que a gente faz, não era uma mulher formada e também no sentido assim de ter títulos, né? Na época mulheres não tinham títulos também. Maria era uma moça. Quando as moças eram prometidas a casamento, né? Com os rapazes, muitos estudos vão falar que elas já eram prometidas a partir de 11, 12 anos. Então vamos falar aí que a nossa querida Maria, mãe de Jesus, né? Aquela que foi o ventre escolhido por Deus para abrigar o mestre, né? Essa Maria, provavelmente quando ela recebeu de Deus esse chamado, ela tinha 14, 15 anos. Então, gente, olha como é que Deus é o Deus dos improváveis. Quem escolhe o evangelista que escreve o evangelho aqui é Mateus, um cobrador de impostos. A gente vai ver uma prostituta, a gente vai ver uma moabita, a gente vai ver Batseba, que teve todo aquele caso terrível de um início conturbado aqui de relacionamento, e a gente vai ver também Maria. Meu Deus do céu, tudo isso para nos mostrar que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Amém? Deixa eu cumprimentar aqui as irmãs que entraram. Irmã Rose, seja bem-vinda. E Dani também. Jesus abençoe vocês, viu? Estamos meditando aqui em Mateus capítulo 1. Então, o objetivo de Mateus é mostrar para o seu povo, ó, desde Abraão até Jesus. Prestem atenção, Jesus Cristo vai cumprir as profecias. Ele vem da linhagem de Abraão, ele vem da linhagem de Davi. Não é, gente, que aquele que é o Messias, ele seria herdeiro do trono de Davi? Ele é filho de Davi. Então, mostrando que Jesus Cristo é o Messias. Uma coisa muito interessante é o finalzinho do capítulo 1 de Mateus, o versículo 17, na verdade, que fala que foram 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até a Babilônia e 14 da Babilônia até Cristo. O porquê que Deus deixou isso escrito, eu não sei, tá? A gente pode com certeza achar muitos estudos na internet, mas o que eu acho bem interessante é que Deus, ele é perfeito. E ele vai mostrar a sua perfeição no tempo do cumprimento do propósito de Jesus. Tudo arquitetado por um Deus que está acima do tempo e que é soberano sobre todas as coisas. E aí a gente começa falando sobre o nascimento de Jesus. Comecem a perceber o quanto que Mateus deixa claro as profecias que foram faladas no Antigo Testamento e que vão ser cumpridas em Jesus. A gente começa falando aqui que Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José, mas ela vai então engravidar-se pelo poder do Espírito Santo. Ela era virgem. José, como era um homem justo, ele resolveu romper a união em segredo, porque não queria envergonhá-la. Uau! Deus escolheu José para ser a referência de pai paterno de Jesus. E não foi à toa, gente. Imagina que José tem uma prometida.
uma mulher que vai ser uma menina que vai se tornar a sua mulher. Ela tá prometida a ele e aí do nada ela parece grávida. Se fosse qualquer outra pessoa, se fosse alguém que não temia a Deus e que não era chamado de justo, como as escrituras o chamam, aquele homem ia expor Maria e acabar com a vida de Maria. Maria provavelmente seria até julgada, apedrejada. Nossa, o que poderia acontecer com Maria? Porque ela que estava prometida aparece grávida de outra pessoa, porque não foi ele. Ele sabe, esse filho não é meu. Mas ele era um homem justo. Então, ele pensando no assunto, ele fala, já sei o que eu vou fazer. Eu vou deixar ela em segredo para poupá-la. Gente do céu, olha como é que esse homem era diferenciado. Quantos de nós, por muito menos, espalhamos fofocas, falamos das pessoas, calúnias e defamações? Quantos de nós, por muito menos, expomos as falhas dos outros? Mas José, mesmo sem saber que era de Deus aquilo que vinha de Maria, ele não expõe a Maria. Ele resguarda Maria para que ela não sofra, mesmo que talvez por um momento na cabeça dele ele tenha achado que de fato ela tivesse deitado com outro homem. Nós temos muito para aprender com José. Ele era um homem justo e decidiu romper a união em segredo. Não queria envergonhá-la. Uau! Mas enquanto ele pensava nisso, o Senhor vem e lhe aparece em um sonho. Essa palavra, nessa leitura de hoje, ela apareceu nessa versão aqui para mim 1, 2, 3, 4 vezes. Sonho. Deus fala muito conosco através de sonho. E eu queria falar com você que talvez você seja um improvável, mas eu tenho algo para te dizer. O Senhor realiza sonhos. Eu queria dizer isso, eu não sei porque quando eu estava estudando sobre Mateus, eu gosto muito de trazer estudo, mas eu sempre pergunto para o Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu fale? Porque eu acho que melhor do que eu trazer um monte de estudo que eu pesquisei na internet, o que o Espírito Santo quer falar conosco? E eu sinto que o que o Espírito Santo quer falar conosco é, eu sou o Deus dos improváveis e eu ainda realizo sonhos. Então pega essa palavra aí, tá bom? Deus aparece em sonho para José. E no sonho, o anjo aparece para ele e fala, José, filho de Davi, não precisa ter medo, pode receber Maria, porque a criança que está dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. E aí ele dá as direções, você vai chamá-lo de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E aí Mateus deixa claro, isso aconteceu como disse o profeta, ele vai citar agora Isaías 7,14. Vejam, a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho que será chamado Emanuel. Tá vendo como é que Mateus vai usar o Velho Testamento? Para provar que Jesus é o cumprimento das promessas. Graças a Deus. E aí quando José acorda, ele estava sonhando, ele viu que o anjo do Senhor havia falado com ele e ele então vai receber Maria como esposa, mas a Bíblia deixa claro que eles não tiveram relação até que o menino nascesse, É muito comum pela tradição católica dizer que a Maria continuou virgem até o final, mas depois que Jesus nasceu, eles de fato puderam ter ali, relações e ter outros filhos também. A Bíblia vai falar isso, que Jesus tinha seus irmãos, que inclusive nem a mesma os irmãos dele criam nele. Nós sabemos que tem um discípulo, um apóstolo que vai ser chamado ali nós chamamos de o Tiago, que foi até o escritor da carta, gente, agora fugiu. Se o Tiago era o escritor da carta mesmo, o irmão de Jesus. Tem hora que foge algumas coisas. Espera aí, gente. Tiago, irmão de Jesus. E eu fico com medo de falar errado. Então, Jesus, o que eu quero trazer é, Jesus tinha irmãos, tá bom? Que coisa. Tiago, o justo, foi o líder do movimento cristão e irmão do Senhor. Isso mesmo. Baseado... Tiago foi o líder. Eu queria confirmar que foi ele que escreveu a carta. Perdão, tá, gente? Porque às vezes eu começo a falar uma coisa e eu tenho medo de errar.
Isso mesmo. Ó. A epístola que está lá no Novo Testamento, Tiago, a tradição cristã afirma que esse Tiago, assim como Judas, outro irmão de Jesus, era um dos filhos de José e Maria e, portanto, meio-irmão de Jesus Cristo. Amém? Então, só para a gente não confundir, Maria foi virgem até a concepção de Jesus, mas depois ela e José tiveram outros filhos e filhas. Aí nós vamos ver o que aconteceu no capítulo 2. No capítulo 2, a gente vai ver que quem reinava ali na Judéia, né, era Herodes. E Herodes, então, vai receber a visita. Na verdade, antes dele receber a visita, ele sabe que sábios chegam ali na Judéia, declarando: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós estamos querendo ir adorá-lo. E aí, imagina Herodes falando: rei dos judeus? Eu sou o rei dos judeus. Não nasceu nenhum filho meu. O que esses sábios estão chegando aqui e falando? Nasceu o recém-nascido rei dos judeus, nós queremos adorá-lo. Isso é um movimento que está levantando para me tirar o reinado. Então ele se preocupou muito com aquilo. A Bíblia diz que ele ficou perturbado. Ele então reúne os sacerdotes e os mestres da lei e pergunta: aonde que está escrito que o Cristo deve nascer? E aí os sábios vão falar com ele: olha, lá em Miqueias capítulo 5 nós vamos ver que ele vai nascer em Belém da Judéia. E aí o que Herodes faz? Ele chama os sábios, convoca os sábios para uma reunião em segredo e fala assim: eu tô doido para adorar esse Deus também, esse rei que nasceu. Quando vocês descobrirem onde é que ele tá, vocês voltam aqui e me conta, que eu também vou lá para adorar. Na verdade, ele queria acabar com a concorrência ali, né? Mas o que acontece? Os sábios seguem seu caminho. A estrela conduz os sábios até onde Maria estava com Jesus. Eles entram e entregam para Jesus os seus tesouros. Aleluia! Jesus merece os nossos tesouros. Graças a Deus pelo seu nascimento. Eles vão presentear Jesus com ouro, incenso e mirra. E na hora de sair, o que acontece? Deus vai avisá-los em sonho. Então Deus vai avisar para os sábios em sonho: olha, vocês não devem voltar e contar para Herodes. Pegam outro caminho. E aí, o que acontece? Herodes fica bravo. Quando ele vê que os sábios não voltaram para lhe contar, ele procura saber, né, desde quando que a estrela havia aparecido, para poder aniquilar todas as crianças que pudessem ser aquele que foi chamado de rei dos judeus. E aí ele manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Só que antes disso, Deus aparece para José em sonho. E diz: José, levanta-te, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu dizer que volte, porque Herodes vai procurar matar o menino. E aí José pega o menino e vai para o Egito, né? Com Maria, aonde eles ficam até a morte de Herodes. Herodes manda matar os meninos todos de 2 anos para baixo. E Mateus vai citar. Vocês aguardam um minutinho, gente? Rapidinho, porque chegou um negócio para a festa das crianças. Eu vou atender lá, tá? Voltei. Quinta-feira, nossa festinha de crianças aqui. Vocês estão aqui em Pará de Minas, tá? Quinta-feira, a partir das 19 horas, no Ministério Fogo e Luz, bairro Padre Libério. Vai ser bênção, tragam suas crianças. E então, gente, o que acontece? Mateus vai citar mais uma citação do Antigo Testamento, dessa vez Jeremias, capítulo 31, verso 15, quando Jeremias fala: ouviu-se um clamor em Ramá, Raquel chorando por seus filhos. Por quê? Porque houve uma grande matança ali. E o que isso nos lembra, gente? Os meninos sendo mortos, Jesus vai fugir no Egito. Nós vamos nos lembrar de Moisés. Estudando o livro de Mateus, a gente vai ver que Mateus quis trazer Jesus como um novo Moisés. E a gente vai ver que Jesus vai ser um novo legislador. Ele vai trazer uma nova lei. E muitas coisas são parecidas entre Jesus e Moisés. Primeiro, Deus chamou Jesus do Egito, cumprindo a promessa que está lá em Oséias 11:1, né? O versículo 15 de Mateus, capítulo 2, fala assim, ó: eles ficaram no Egito até a morte de Herodes.
a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Isso estava em Oséias 11:1. Quando a gente pega a vida de Jesus e faz um paralelo com a vida de Moisés, a gente vai ver muitas similaridades. Então, Jesus foi para o Egito e foi escondido lá no Egito, assim como Moisés, né? Moisés ficou escondido dentro do palácio. Gente, eu vejo Deus debochando do diabo. Você quer matar meu filho? Você quer matar o libertador? Pois então, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu vou esconder o libertador dentro do palácio. Eu vou esconder o libertador de novo, lá no Egito. É Deus, assim, demonstrando a sua soberania, poder e quem Ele é, acima de todo o poder das trevas, né? Outra coisa que a gente vê é que Jesus vai ser tirado das águas, né? Assim como Moisés foi tirado das águas, Jesus vai passar pelo batismo no Rio Jordão. Jesus fica 40 dias em jejum, assim como também Moisés, 40 dias e 40 noites. E quando Jesus vai ensinar, ele se assenta acima do monte, né? Quando começa o que nós chamamos de o sermão da montanha, ou o sermão do monte. Lembrando que Deus deu para Moisés toda a lei quando Moisés subiu no monte Sinai. Então, o que Mateus está querendo dizer? Jesus é a nova lei, é a nova aliança. Ele veio para ser um Moisés, um legislador, mas dessa vez, perfeito. Graças a Deus por isso. E aí nós vamos ver que, novamente, Deus aparece em sonho para José e fala: José, meu filho, pode voltar, porque pode sair do Egito, porque aqueles que tentavam matar o meu filho já morreram. E aí, quando José vai voltar, ele percebe que o governador da Judéia era filho de Herodes. Então ele fica com medo de ir para a Judéia. Ele vai para a Galileia e vai morar na cidade que já era a cidade de Maria, que era Nazaré, né? Assim como os profetas haviam dito que Jesus deveria ser chamado Nazareno. Aqui a gente encontra uma questãozinha um pouquinho mais profunda, porque a Bíblia é perfeita e nela não tem erro. Mas tem algumas partes que Deus deixa aqui algumas questões para quem quer procurar um pouquinho mais. Não tem nenhuma passagem no Antigo Testamento que diga que Jesus seria chamado de Nazareno. Mas Mateus está falando assim, os profetas haviam dito que Jesus seria chamado Nazareno. Quando eu pesquisei um pouquinho sobre isso, existem muitos que vão entender o que Mateus queria dizer. Nazaré, gente, era uma cidade muito pequena, era um vilarejo. Vamos falar que Nazaré seria tipo um Tavares de Minas? Com todo respeito a quem mora em Tavares, tá? Talvez até menor. Nazaré, muito diferente de Tavares, era conhecido como uma cidade onde tinha muitas pessoas que agiam com violência, com opressão. Tanto que Natanael, quando soube que Jesus era nazareno, ele fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era considerado algo desprezível. Tipo assim, não tem nada bom. Sabe aquele lugar que não tem nada de bom? Tudo ruim? Então, quando Mateus fala assim, os profetas haviam dito que ele seria um nazareno, muitos vão entender que ele está dizendo no contexto geral, de que Jesus seria um homem desprezado pelos seus. Tá bom? Mas, novamente, a ideia de Mateus é trazer que Jesus vai cumprir tudo aquilo que os profetas declararam sobre ele, né? Lembrando, gente, vamos tentar entender uma coisa aqui. Para nós é muito claro que Jesus é o Filho de Deus. Muito claro. Nós já nascemos na religião que nos ensina, né, na religião cristã, que nos ensina que o centro dela é Jesus Cristo de forma encarnada. Mas para o povo judeu, Jesus foi mais um, né? Aqueles que não creram, foi mais um. Eu estava até vendo o pastor Moisés falou na aula, né, que antes de Jesus, eu não lembro se ele falou 30 ou 50. Quem lembrar aí me ajuda. Antes de Jesus apareceram muitos outros que falavam: eu sou o Messias, eu sou o Messias, eu sou o Messias. Então Mateus quer falar: olha, esse que nós cremos é de verdade. Creiam, é ele mesmo. Eu sei que vocês já viram muitos outros falsos profetas, falsos cristos, mas de fato, esse vai cumprir tudo. 50, Ivonete, é isso mesmo? Pensa, gente, 50 pessoas só antes de Jesus. Na época ali perto de Jesus, 50 pessoas que se levantaram, que levantaram motim, que já juntaram pessoas ali que criam nele verdadeiramente e que não eram falsos profetas. Então, Mateus está querendo falar assim, gente, ele cumpre tudo.
Ele cumpre o que Isaías falou, ele cumpre o que Jeremias falou, ele cumpre o que os profetas falou, ele é um novo Moisés, até a própria vida dele aponta para isso. Creiam que Jesus é o Messias. Essa é a ideia que Mateus quer trazer para o seu povo. E aí a gente entra no capítulo 3, quando Jesus começa, então, o seu ministério, né? O Mateus não vai falar muito sobre a infância de Jesus, a gente vai entender isso mais lá em Lucas, mas aqui a gente vai ver que João Batista aparece no deserto da Judéia. Deixa eu só falar um pouquinho sobre as regiões, para nós podermos entender. Nós vimos que Jesus, ele foi chamado de Galileu. Só que para cumprir as promessas a respeito dele, ele deveria nascer em Belém da Judéia. Mas ele é chamado de Galileu e Nazareno. E o povo daquela época tinha um problema com os samaritanos. Então, para entender um pouquinho melhor como é que funcionava a geografia nessa época, eu vou mostrar um mapa para vocês, tá bom? Esse mapa aqui é da região de Israel, principalmente essas 3 regiões aqui, ó. Essa aqui é a Judéia, essa aqui é a Samaria e essa aqui é a Galileia. Então essa região aqui, essas 3 regiões aqui, é o que nós chamamos da terra de Israel. Aqui a gente vai ver Tiro e Sidom, né, que é a terra Ciro-Fenícia. Aqui nós vamos ver Decápolis, que é quando depois o gadareno vai vir pregar nessas 10 cidades aqui. O que a gente entende sobre essas 3 aqui que hoje nós entendemos que era o Israel da época de Jesus? A Judéia, ela era uma região mais rica, mais abastada, era onde ficava Jerusalém, que era o centro, né, da vida espiritual do povo, porque em Jerusalém tinha o templo, aonde as pessoas deveriam adorar. Se elas quisessem seguir a Torá verdadeiramente, né, a lei de Moisés, elas tinham que vir para as festas, Pentecostes, festas da colheita, a Páscoa, elas tinham que vir para Jerusalém, era o centro do culto religioso. Essa é a Judéia. Quando a gente viu a divisão, né, Israel do sul e Israel do norte, nós vemos que ficou a terra de Judá, por isso o nome Judéia, a tribo de Judá. Judá e Benjamim faziam parte da tribo do sul. E Israel do norte, né, que na época de Jesus era dividida em 2 regiões, Samaria e a Galileia. A Galileia, essa parte aqui de cima, sempre foi uma região mais pobre. Tanto que quando os assírios conquistaram Israel, eles vão trazer muitos povos para Samaria. Por isso que os judeus não se dão com os samaritanos, porque quando a Assíria veio, ela conquistou Israel, né, levou muitos para o exílio e trouxe um povo para cá, virou uma mistureba. Lembra que a terra estava tendo muito problema, então eles começaram a aprender como que adorava o Deus dessa terra, mas virou aquela bagunça. O povo adora a Deus, mas adora os outros ídolos também. Uma mistura de raças e de adoração e de idolatria com a adoração que deveria ser genuína. Então o povo judeu não gostava da Samaria. Inclusive os samaritanos, eles não vinham para Jerusalém para adorar. Eles acreditavam que eles podiam adorar no Monte Gerizim, tanto que aqui que Jesus encontra com a mulher samaritana, ó, em Sicar, né? E aí aqui que... Porque o que acontece, gente? Os judeus, quando eles queriam ir para Galileia, para essa região do norte, eles davam a volta, porque eles tinham tanto ódio dos samaritanos que eles davam a volta por aqui, ó, que passa o Rio Jordão. Então eles passavam aqui a costa do Rio Jordão para não ter que ver esse povo que eles odiavam. Só que Jesus, quando eles vão para a região da Galiléia, Jesus fala, não, nós vamos passar por Samaria. E eles ficam escandalizados. Eu sei que é mais perto, Jesus, mas a gente odeia aquele povo. Só que Deus tinha uma pessoa para encontrar aqui, né? Deus, mais uma vez, entendendo a questão dos improváveis. Quando a gente fala de improvável, o próprio Jesus é um improvável. Porque, olha só, José teve que descer para Belém, porque ele precisava fazer o censo, né? Realizar o censo. Cadê Belém? Aqui. Ele tinha que realizar o censo porque ele era daqui. Mas nós vemos que Maria, o anjo Gabriel, ele vai até em Nazaré. Ele vai numa cidadezinha chamada Nazaré e fala com Maria que ela vai ser a mãe de Jesus. Então ele escolheu uma improvável de um vilarejo. Só que depois, na época do nascimento de Jesus, para cumprir todas as coisas, eles descem para Belém. E aí, eles têm que descer para o Egito, né? Porque
Herodes queria ali tentar matar Jesus, eles descem para o Egito, mais para baixo aqui, só que depois, quando ele vai voltar do Egito, ao invés de continuar na Judéia, ele volta de novo para Nazaré. É por isso que Jesus é chamado de Galileu, porque mesmo que ele tenha nascido aqui na Judéia, ele morou toda a sua infância e início do seu ministério foi aqui na Galileia, inclusive em Cafarnaum, muitos milagres, muitas curas, ele ficava pregando nas sinagogas. E gente, eu amo isso porque muitos poderiam pensar, onde que ficaria o Messias? Ele não ia se apartar do templo, ele ia viver junto com os ricos, com os sacerdotes, mas Deus escolhe ele e manda ele passar boa parte da sua vida e do seu ministério nas regiões que eram mais desprezadas por todo o povo, né? Esse é o nosso Jesus. Então, José volta para a Galileia, né? Fica lá em Nazaré. Mas quando Jesus vai batizar, ele desce de novo. Ele vai para o Rio Jordão, aonde que ficava aqui, né? Ele estava aqui em Nazaré. E aí ele desce para o Rio Jordão, aonde ficava aqui a região que João Batista batizava, junto ao Rio Jordão. Então João Batista, que está escrito no capítulo 3, aparece no deserto da Judeia e começa a anunciar uma mensagem de arrependimento. Mateus vai deixar mais uma profecia do Antigo Testamento, que está lá em Isaías 40, quando fala que João Batista é aquele que Isaías diz: eis uma voz que clama no deserto, que prepara um caminho para o Senhor, mostrando que mais uma profecia que aponta que Jesus Cristo é o Messias. Amém? Aqui vai falar algumas características de João Batista. João Batista era muito fora da casinha, por mais que o pai dele fosse um sacerdote. Ele não vai continuar o legado do pai, mas ele vai viver uma vida totalmente diferente. Ele não vai viver lá em Jerusalém, no templo, ensinando a lei e oferecendo sacrifícios, né, seguindo a tradição daquilo que o pai dele veio, né, até o pai dele, mas ele começa algo novo. Ele vai para o deserto pelo Espírito, ele começa a profetizar arrependimento. Ele era assim, fora da caixinha mesmo, ele vestia roupas de pelo de camelo, a dieta dele era gafanhoto e mel silvestre, ele vestia um cinto de couro, muito daquilo que ele vivia aponta, né, para ele sendo o Elias, João Batista era esse Elias que veio para preparar o caminho do Senhor, como nós lemos ontem em Malaquias. E aí, quando as pessoas vinham até ele, quando confessavam seus pecados, João os batizava. E ele sempre falava: mostrem frutos dignos de arrependimento. Uma coisa linda é que João Batista, ele falava inclusive para os fariseus e os saduceus. Imagina que a seita que se achava, as seitas, né, que eram as mais zelosas pela lei de Deus, que chegavam até ele, não entendiam a fama que ele tinha, porque a Bíblia diz que vinha gente de todas as regiões para serem batizadas por João, para ouvir a pregação de João. Eles iam até lá, os fariseus e os saduceus, e João Batista falava com ele: vocês são raças de víboras, fiote de cobra. É isso que vocês são. Por quê? Ele não tinha medo da oposição. João Batista falava o que precisava ser dito. E ele falava: vocês são cobras, vocês são raças de víboras. Quem vai convencer vocês a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês arrependeram, ou seja, demonstrem frutos de arrependimento. E aí, uma parte interessante que João Batista vai falar assim, João Batista mesmo, vai falar assim: olha, vocês acham que pelo fato de serem descendência de Abraão, vocês são diferenciados. Vocês pensam que já estão salvos só porque são filhos de Abraão, mas deixa eu dizer para vocês, isso não significa nada, porque Deus pode fazer surgir até mesmo dessas pedras filhos a Abraão, demonstrando que a salvação não viria simplesmente pelo fato deles serem descendentes de Abraão. E isso é uma mensagem para os judeus que Mateus queria alcançar. Olha, a salvação está chegando até vós, e não pensem que a salvação vai ser de graça só porque vocês são descendentes de Abraão. Vocês precisam se arrepender. Por quê? O machado está pronto para julgar
toda árvore que não produz bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. E aí ele vai falar, eu vim para batizar com água, mas vem aquele que vem depois de mim, e ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus por isso. E aí vem o batismo de Jesus. Jesus vai descer lá da Galileia para a Judéia, né? Ali junto ao Rio Jordão. E ele pede para João para o batizar. Só que João, ele não aceita a princípio. Que isso? Eu não posso fazer isso. Eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. Quem é o Senhor quem tem que me batizar? Eu vou batizar o Senhor, não faz sentido. João é outro. Improvável. O nascimento de João foi improvável, lembrando que Isabel e Zacarias eram homens idosos, homem e mulher idosos, ela que era estéril. Então, gente, Deus, ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu amo isso. Talvez se nós fôssemos escrever, diante de tudo que a gente leu no Antigo Testamento, como é que vai vir o Messias? Eu creio que vai ser assim. Ele vai aparecer do nada no mundo, e aí ele vai se assentar no trono dele, e ele vai mandar os anjos acabar com Roma. Era isso que os judeus esperavam, um líder político autoritário, forte, que fazia milagre, que não morria. Ele tinha tanto poder que ele poderia até ressuscitar os soldados dele. As nações iam todas lutar contra Israel, só que elas não seriam bem sucedidas porque eles tinham o Messias dele. Mas aí, Deus envia o anjo dele para uma cidadezinha chamada Nazaré, escolhe uma adolescente, coloca nela num nascimento virginal, uma semente do Espírito Santo, e ele vive em Nazaré, o Messias aguardado. Ele fica na cidade, na região mais pobre do seu povo. Gente, Deus, ele faz do jeito que ele quer, e o jeito dele é perfeito, mas muitas das vezes incompreendido. Por isso eu sempre falo com o Espírito Santo. Gente, tem uma coisa que nós, os que vivemos pelo Espírito, temos que entender. É que nós não podemos viver de acordo com o que a gente acha que é o melhor. Eu acho que Deus deveria fazer assim. Quem anda pelo Espírito deve abrir a sua mente, porque o novo de Deus pode ser surpreendente. Surpreendente. Abra a sua mente. Então João não quer batizar Jesus, mas Jesus fala, João, é necessário para que se cumpra. E olha, cuidado, porque às vezes a gente fica assim, porque eu não sou digna, eu sou tão pequena, eu não quero fazer isso, E aí Deus fala, eu sei que você é pequena, eu sei que você não é digno, mas é necessário, eu quero te usar, meu filho. Imagina que João, na sua humildade, falasse assim, não vou batizar Jesus. E Jesus fala, meu Deus, eu tô te pedindo. Você consegue obedecer ou você vai permanecer nessa humildade? Eu sou pequeno, Deus não vai me usar. Deus quer te usar, viu? Se permita. Então João obedece, batiza Jesus. Quando Jesus é batizado e sai da água, vem uma pomba, né? É o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. E ele pousa sobre a cabeça de Jesus. E então vem uma voz do céu que diz, este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. A Bia tá aqui conosco. Oi, Bia! Seja bem-vinda, querida. Eu vi que você entrou antes, mas tem algumas pessoas que entram e saem rapidinho. Aí quando eu vou falar, a pessoa já saiu. Que bom que você tá aqui conosco ainda. Tô muito feliz, viu? Com a sua companhia aqui. De todos. Se eu deixei de falar de alguém, vocês me perdoem também. Mas eu tô muito feliz que vocês estejam aqui meditando comigo nas Escrituras, né? A Bíblia diz, Jesus falou assim, olha, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Muitas das nossas escolhas são erradas, são errôneas, porque muitas das vezes nos falta meditar na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, que é nosso manual de conduta, que é aquilo que deveria ser o nosso norte. Deixa eu ver se eu devo ou se eu não devo fazer. Quem que vai pautar o que eu devo ou não devo fazer? Não é a minha religião, não é a minha igreja, não é o meu pastor. Quem pauta o que eu devo e que não devo fazer é a palavra de Deus. Amém? Que bom estar com vocês aqui. Estou muito feliz por esse novo tempo que começou. Não se esqueçam que Deus espera de nós, gente, permanência, disciplina, perseverança. Muitos começam, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque começam, mas acabam se entregando. Deus quer pessoas que começam e que vão até o final.
Se Deus está te chamando para ler a Bíblia, começa hoje o Novo Testamento, vai até o final. Não desanima, vai ter dia que vai ser puxado, mas lê. Vai ter dia que você não vai querer, lê mesmo assim. Não deixa de meditar nessas escrituras, porque elas vão mudar a sua vida. Ela vai mudar a sua vida, amém? Lembrando que Mateus está dizendo que Deus falou sobre Jesus. Este é o meu filho amado. E ele me dá grande alegria. Nessa tradução fala isso, né? Em quem me compraz nas outras traduções. Logo depois que Jesus, então, recebeu o Espírito Santo, lembrando que Jesus, ele se esvaziou da sua forma de Deus. Então, Jesus, como homem, ele não operava milagres por sua própria capacidade divina. Jesus operava milagres pelo Espírito Santo. O ministério dele começa a partir do batismo, quando ele então de fato é cheio do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas falam, Jesus fez isso porque ele é Deus. Não. Jesus, ele abriu mão da divindade, ele continuou sendo Deus pela essência, mas ele abriu mão, ele se esvaziou e veio como servo. As coisas e os milagres que Jesus fez, ele fez pelo Espírito. É por isso que também nós conseguimos fazer. Que ele vai dizer assim, as coisas que eu fiz, vocês podem fazer ainda maiores. Como Jesus, se o Senhor é Deus, eu não fiz porque era Deus, eu fiz pelo Espírito, que era ele que operava milagres. Era pelo Espírito que eu ressuscitei mortos. Tanto que a Bíblia diz que é esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos que habita em mim e em você. Meu Deus, você já pensou nisso? A gente tem que sair da superficialidade, querer viver coisas maiores em Deus. Glória a Deus por isso. Então, logo que Jesus, vamos ao último capítulo, tá, gente? Logo que Jesus sai do batismo ali, ele vai ser conduzido pelo Espírito para o deserto. Você quer ser cheio do Espírito? Eu quero ser cheio do Espírito, que lindo! Saiba que o Espírito Santo, muitas das vezes, ele nos leva ao deserto. Não porque Jesus pecou, porque Jesus nunca pecou. Não porque o diabo levou Jesus para o deserto. Foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus para o deserto, porque era necessário que ele passasse por essa prova. E ele sendo aprovado, ele pudesse de fato começar ali o seu ministério. Gente, muitas das vezes o Espírito vai nos levar, ele vai nos permitir passar por provas. E quando nós formos aprovados, vamos receber a recompensa. Mas se o Espírito Santo nos conduz, ele também nos dá graça. Eu tenho certeza, gente, certeza absoluta, que não há nada que nós passemos nessa vida que nós não conseguimos suportar. Eu creio no meu Pai que está no céu, que nos dá. A Bíblia diz assim, vocês não vão receber nenhuma tentação que seja maior do que a sua capacidade de suportar. Deus prometeu, se está na Bíblia, é verdade. Nenhuma tentação que vier na sua vida vai ser maior do que a que você possa suportar. Junto com a tentação, Deus vai enviar o escape. Então, tudo que nós vivemos, todas as provas que nós passamos, fora aquelas que nós passamos porque plantamos, né? Uma pessoa está presa na cadeia e está chorando porque o Espírito Santo me trouxe na cadeia. Não, mas você cometeu algum ato? Cometi, eu matei. Não, então você tem que pagar porque foi o que você plantou. Se você plantar, você vai colher. Então, algumas provas são por nossos plantios errados. Mas muitas provas é Deus nos conduzindo, nos provando para sermos aprovados. Mas se Deus nos conduzir para esse deserto, Ele também vai nos dar graça para vencer. Sabe, às vezes as pessoas chegam para mim e falam, é tão difícil criar filho, é tão difícil filho adolescente. Eu não tô dizendo que não é, tá? Não tô aqui romantizando. Meu Deus, eu tenho tanta coisa para aprender. Mas eu não acredito que Deus nos daria filhos e não nos daria graça para criá-los. Eu não acredito que Deus nos permitiria ter algo e não nos ajudar com a maneira como nós conduzimos a criação deles. Eu realmente creio que existe graça disponível e nós podemos acessar a graça de Deus para viver o sobrenatural. Aí uma coisa que eu acho muito lindo é que nós vamos aprender com Jesus sobre identidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto logo depois que ele ouviu uma frase: você é o meu filho amado, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando o diabo vem tentar Jesus, a primeira coisa que o diabo quer fazer é derrubar a identidade de Jesus, o seu senso de identidade. Ele fala assim,
você é mesmo filho de Deus? Olha só, se você é filho de Deus, por que você está passando fome? Porque Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer, só bebendo água. Se você é filho de Deus mesmo, pra que passar fome? Pega essas pedras aqui, porque você deve ser muito poderoso, você é filho de Deus. Pega essas pedras aqui e transforma ela em pão e come. Mas Jesus vem, e lembrando que quando o diabo fala se você é filho, ele tira o amado. Se você é filho, ele não fala se você é filho amado, porque ele quer confundir a percepção de identidade que Jesus tem. Então ele fala, se você é filho de Deus, não precisa passar fome, transforma essas pedras em pães. Lembrando que o diabo vai usar a própria palavra distorcida para pegar Jesus ali. Quantas pessoas pecam e, gente, usa a própria Bíblia? Ontem nós estávamos falando na escola bíblica sobre Oséias. E aí tem aquele caso de um pastor, não lembro se ele era pastor, acho que era pastor, começou a adulterar com um monte de mulher e falou, não, é a Bíblia que me mandou, vai e casa e adultera. E aí o próprio, a gente ri, mas misericórdia, o próprio jornalista pega e fala assim, não é a casa e adultera, é para casar com a adúltera. E aí a gente vai ver que o diabo, ele distorce as escrituras. Mas Jesus usava as escrituras da maneira correta. E ele vai dizer assim, a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem. Moisés vai citar isso. Ou seja, eu sou filho de Deus, mesmo passando essa fome que eu estou sentindo aqui. Eu sou filho de Deus, porque o homem não precisa só de pão para viver, mas de toda palavra que procede de Deus. E aí ele vem com a próxima tentação, que é, se você é filho de Deus, salta daqui. O diabo leva ele até a cidade santa, né? Até o ponto mais alto do templo. Salta daqui, porque a Bíblia fala assim, que Deus vai dar ordem aos anjos a seu respeito para que você não tropece numa pedra. E aí Jesus responde pela palavra de Deus. A Bíblia também diz, não tentarás ao Senhor teu Deus, não ponha Deus à prova. O diabo leva ele até um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo, a glória do mundo e vai falar assim, eu vou te dar tudo. Você só tem que me adorar. E Jesus foi provado em tudo isso, gente, mas ele venceu. Por quê? Ele não foi vencido pela sua necessidade momentânea, daquele momento ali, da fome, que é o que ele sentiu, a necessidade do corpo. Ele não foi vencido pela necessidade de viver milagres e maravilhas. Ele não tentou a Deus. E ele não foi vencido por coisas, por receber coisas e riquezas e prazeres dessa vida. Quando o diabo fala com ele, eu vou te dar todos os reinos do mundo, a glória do mundo, eu vou te dar fama, dinheiro, recurso. Jesus não se rende, ele fala, para trás de mim, Satanás, porque a Bíblia diz assim, adore apenas ao Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Depois que ele resiste à tentação, sabe o que acontece? Deus envia os anjos, gente. Jesus não continuou com fome. Só que existe um momento certo de acessarmos aquilo que Deus tem para nós. Ele não podia transformar aquelas pedras em pães, porque era Deus quem iria trazer para ele aquilo que ele precisava. E aí a Bíblia diz que Deus envia anjos que vão servir Jesus. Meu Deus, já pensou os anjos te servirem? Meu Deus. A Regina falou, acredito que provação vem de prova, onde passamos ou somos reprovados e repetimos a mesma prova. É verdade, Regina. Muitas das vezes nós vivemos um ciclo. A mesma prova, a mesma prova, a mesma prova. Por quê? Porque muitas das vezes nós ainda não fomos aprovados. Que nem a pessoa que fica repetindo o ano, né? Tem que sempre refazer aquela prova até ser aprovado e poder ir para um novo nível. Nós precisamos mesmo entender onde que Deus quer trabalhar em nós, para sairmos desse ciclo vicioso, né? Eu lembro do povo no deserto dando volta e volta, já era para ter conquistado a terra há anos, mas enquanto eles não aprendiam a obedecer e a crer fielmente no Senhor, eles precisavam ficar dando voltinha no deserto. Misericórdia. Jesus então soube que João tinha sido preso, volta lá para cima, lá para Galileia. E ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, aonde ali, junto ao mar da Galileia, ele começa então
o seu ministério. Ele começa então a chamar os seus discípulos, né? Lembrando que Mateus vai citar mais uma passagem do Antigo Testamento que está em Isaías 9, falando da terra de Zebulon e Naftali, né? Jesus ficou nessa região, falando que essa região viu uma grande luz. Ou seja, Mateus está dizendo mais uma profecia que se cumpre nesse Messias, que é o Filho de Deus. Ali, nesse lugar, Jesus começa então a anunciar a mensagem do reino, que começa com arrependimento. O reino do céu começa com arrependimento. Você quer acessar o reino dos céus? João Batista começou falando de arrependimento. Jesus prosseguiu logo depois que João foi preso. A mensagem é de arrependimento. Gente, se a pessoa vai para a igreja, mas ela não se arrepende, continua pecando sem sofrer, tá errado. Você não entendeu o evangelho. Porque o evangelho não é sobre as bênçãos de Deus, não é sobre recebermos recompensas de Deus. O evangelho não é sobre como Deus vai nos dar nossos sonhos, os nossos bens financeiros. O evangelho começa com arrependimento. É um povo que reconhece que é pecador, que sabe que precisa de Deus, que se humilha a ponto de reconhecer sua culpa, de se arrepender dela e de buscar a graça do Espírito Santo para ser mudado. Eu realmente não entendo quando uma pessoa se diz crente, permanece na igreja, mas tem pecados terríveis de estimação e que nem sequer luta, porque é claro que todos nós estamos lutando diariamente contra o pecado. Não estou dizendo que não escorregamos, que todas as palavras da nossa boca são perfeitas, que nós apenas transmitimos graças aos ouvintes. Quem dera. Nós vamos errar, porque nós temos uma carne corruptível. Agora, um pecado premeditado de uma pessoa que nem sequer luta contra ele, não entendeu o evangelho. Porque o evangelho é sobre arrependimento. Arrepender-se é reconhecer que o lugar que você está é um lugar errado. Sabe o que significa a palavra arrependimento? Significa mudança de rota. Imagina que eu estou indo para sentido aqui Tavares, só que na verdade eu tenho que ir para Itaúna. Faz sentido eu falar que eu me arrependi, mas continuo indo para Tavares? O arrependimento genuíno é aquele que eu compreendi que esse rumo que eu estou indo está errado, que Deus me chamou foi para Itaúna, não para Tavares, e aí eu mudo a rota. Não adianta, se eu não fizer o retorno, eu não me arrependi. Verdadeiramente. Arrependimento precisa de mudança de mente e de conversão. E essa é a mensagem de Jesus. Para poder terminar então, que eu estou um pouquinho atrasada, lá mesmo, lá na Galileia, Jesus começa então a chamar os discípulos. Ele vê 2 irmãos, André e Pedro, e eles viviam da pesca, e Jesus vai chamá-los para que eles fossem pescadores de homens, pescadores de almas. E a Bíblia diz, gente, que no mesmo instante, eles não titubearam, eles não ficaram, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ver se compensa, deixa eu orar, pedir confirmação. Jesus chamou eles, e no mesmo instante, eles se tornaram, eles abriram mão de tudo que eles faziam, que eles viviam da pesca, abriram mão de tudo para viver o chamado de Jesus para eles, no mesmo instante. Que palavra forte, no mesmo instante. Logo depois disso, Jesus também viu outros 2 irmãos que também eram pescadores, que eram Tiago e João, e eles estavam consertando as redes junto com o pai deles. Eles tiveram que abrir mão de um pouco mais, né? Eles não abriram mão só da pesca, só da profissão. Eles abriram mão de uma empresa que eles tinham com o próprio pai. Eles abriram mão até da paternidade terrena deles. Não no sentido de a partir de agora eu não ligo pro meu pai. Não, eles andavam junto com o pai. E eu me lembro daquela canção. E eu me despedi dos meus pais. Muitas das vezes nós vamos ter que despedir de pessoas que foram nossos pais espirituais. Às vezes até mesmo dos nossos próprios parentes. Jesus falou, vocês acham errado se vocês acham que eu vim para trazer paz, eu vim para trazer guerra. E o que ele está dizendo? Nós temos que, para viver o que Deus nos chamou para fazer, muitas das vezes renunciar a algumas coisas, a algumas pessoas. E quando eu falo renunciar, gente, nunca deixar de honrar pessoas, sobretudo pai e mãe. Jesus vai afirmar e reafirmar esse mandamento no Evangelho. Mas muitas das vezes a gente vai ter que fazer coisas que talvez, por exemplo,
ficar um pouquinho mais longe, às vezes, né? Eu mesmo, quando Deus nos enviou aqui pro bairro Padre Libério, nós saímos de um bairro que era muito perto da casa da minha mãe e do meu pai, onde eu tinha um contato muito próximo com eles ali, né? Minha mãe que vai assistir essa live com certeza depois, mãe, te amo. Graças a Deus também hoje tá lá conosco, né? Lá na congregação. Meu Deus, como eu sou grata por ter vocês tão pertinho. Calma que a gente é pertinho também, né? Que Pará de Minas tudo é perto. Assim, comparado com essas grandes cidades. Mas a gente morava bem pertinho, dava pra eu ir a pé pra casa dela. E aí Deus falou, chamei vocês para uma obra. Eu não posso abrir mão dessa obra para poder ficar pertinho de quem eu queria realmente estar. Por quê? Porque a obra de Jesus está superior à minha vontade, aos meus desejos e até mesmo aos nossos parentes, à nossa família. Continuamos honrando, continuamos amando, continuamos servindo. Mas Jesus falou assim, olha, quem não amar mais a mim do que o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, suas terras, suas posses e até a si mesmo, não é digno de ser os meus discípulos. João e Tiago falaram pro pai deles, Zebedeu, pai, nós vamos abrir mão de tudo, pai, para ser discípulos de Jesus. E imediatamente eles deixaram o barco e o pai. E aí começa então, né, esse ministério de maior alcance de Jesus, porque ele começa a curar, libertar e transformar a vida de pessoas. Então ele começa a curar multidões que sofriam com convulsão, ele curava os paralíticos, ele curava os possuídos por demônios, qualquer que fosse a enfermidade ou dor, levavam até Jesus e ele os curava. E aí as multidões seguiam Jesus. Então, nesse momento onde uma multidão segue Jesus, ele se assenta e ele começa a ensinar um sermão poderoso, que nós vamos meditar sobre ele amanhã. Amém? Que é o Sermão do Monte, começa no capítulo 5. Ai, que coisa linda, gente. Então essa foi a nossa primeira live de hoje. Obrigada a todos que ficaram até o final. Obrigada por tudo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Vamos lembrar, gente, que durante 30 a 40 anos depois que Jesus veio e ele ressuscitou e foi para junto do Pai, a tradição, as pessoas eram ensinadas a doutrina de Jesus pelos apóstolos oralmente. Então as pessoas não sentavam e liam a Bíblia como hoje nós temos, porque não era assim, não era simples assim escrever um pergaminho, escrever um rolo, né? Então a tradição ela foi oral durante 30 a 40 anos, até que Deus começou então a usar essas pessoas que foram juntando a tradição oral dos apóstolos e escrevendo esse ensino que chegou até nós, para a honra de Deus Pai. Uma coisa que eu acho lindo sobre o livro de Mateus é que, embora ele esteja trazendo esse ensino de que Jesus é o Messias, de que ele vem do povo judeu, ele vem para cumprir a aliança que Deus começou com Abraão, ele vem, né, para provar que Deus prometeu e ele está cumprindo, mas a ideia que Mateus quer trazer não é só de o povo judeu sendo restaurado. Não é que esse Messias vai vir e acabar com Roma. O objetivo desse Messias é trazer o reino dos céus. É céu na terra. Ele vem para restaurar toda a humanidade, não apenas o povo judeu. Ele vem para restaurar toda a terra. Ele vem para libertar não só de Roma, mas do pecado que é o nosso verdadeiro inimigo desde o jardim do Éden. Ele vem para restaurar o governo de Deus. Amém? É isso. Falei horrores. E eu espero que tenha sido edificante para vocês. Obrigada por todos que ficaram até o final. Não consigo ver quem, né? Consigo ver alguns aqui. A Polly, que ficou até o final. A Dani também. A irmã Rose, a Bia. Quem mais tá aí? Me dá um glória. Regina tá aqui ainda. Marquinhos, a Deia. Minha querida Ivonete. A Sossô também tá aqui, Cacá também, acredita? Chiquinha tá aqui conosco também, Chiquinha? Eu acredito que vocês estejam aqui também. A Kane entrou no inicinho. Obrigada, viu, pela companhia de vocês. A Sossô tá aqui, irmã Rose também, Ivonete também, glória a Deus. Andréia também. Irmã Marquinhos tá aqui. Regina. Foi bênção, né, gente?
Ah, não, falar das palavras de Jesus. A partir de amanhã vamos ouvir o sermão dele, vamos ler o sermão dele, vamos meditar, né? Imagina que é Deus pregando, né? É tão bom ouvir pregadores cheios do Espírito Santo, mas imagina ouvir a pregação do próprio Deus. O que Deus tem para falar conosco? É o que nós vamos ler em Mateus, a partir do capítulo 5. E vai ser muito edificante amanhã, a partir das 2 horas, aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário. Amém? Deus abençoe, gente. Até amanhã, se Jesus permitir. Ah, a Chiquinha tá aqui também. Eita, glória. Deus abençoe vocês. Obrigada pela companhia. Beijo e até amanhã. Tchau, tchau.